Boa noite a todos. Eu sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos iniciando o nosso estudo sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Um livro muito sensível, que vai nos trazer muitas reflexões internas para o nosso ser interno, para aquele nosso eu que a gente não costuma falar muito, né? A gente não costuma visitar muito esse nosso eu interno. A gente está sempre falando com aquele outro eu, que é o eu mais ligado com o nosso ego, né? Então a gente está muito mais ali com aquele outro eu do que com esse interno. E esse estudo proposto pelo livro é uma aproximação nossa, tá? Com o nosso eu interno. Hoje, a partir de hoje, nessas quartas-feiras, o mais importante não é o que está fora de nós, é o que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós, quando a gente olha para esse algo, esse eu que está aqui dentro, quando a gente valoriza esse eu, quando a gente sente esse eu, aí a gente olha para o externo com outros olhos, com um olhar de amor, com um olhar de compreensão. Então não adianta ficar só olhando para o lado de fora o tempo todo. Não adianta ficar só ali fazendo caridade o tempo todo. Adianta para quem recebe a caridade, tá? Mas para a caridade resultar para a gente de verdade, para nós que estamos fazendo, é preciso que a gente tenha esse contato com o nosso eu interno. Porque senão a gente ajuda os outros e a gente mesmo está muitas vezes destruído. Aí a gente vai ajudar o outro porque nós estamos tão destruídos por dentro que a gente precisa fazer alguma coisa que nos tire desse sofrimento que muitas vezes a gente traz dentro de nós, né? E cada um de nós sabe onde aperta o nosso sapato, né? Todos os problemas, todas as dores, elas são para cada um de nós muito importantes. Às vezes o outro olha e fala, mas isso não é nada. Boa noite, Virgínia. Isso não é nada. Olha aquele outro ser, olha aquela outra pessoa. Tudo bem. Nós estamos cansados já de olhar para fora. Aliás, é o que só a gente faz, né? O tempo todo a gente está olhando para fora. A gente vê o que os outros estão passando, enfim, a gente vê tudo, né? Mas a nossa dor lá dentro, só quem conhece somos nós. E o Eckhart Tolle, eu não sei se todos vocês leram essa introdução, e se não leu, não tem problema nenhum, tá? Eu vou procurar falar da maneira mais resumida possível, aquela introdução até um pouco longa, né? Mas o Eckhart Tolle, ele vai contando na introdução sobre como ele mudou a vida dele, como ele se transformou, né? Eu tive vários insights conforme eu fui lendo e preparando, né, algumas anotações que eu fiz para trazer aqui, né, porque eu não queria esquecer de nada. Às vezes a gente vai depender só da nossa mente, da nossa cabeça, e a gente acaba esquecendo, né? Então é legal a gente trazer o que é importante. E vocês também, quando vocês forem ler os capítulos, né, que a gente vai estudar, ao ler, se vocês verem alguma coisa, puxa, isso aqui é incrível, olha, isso aqui é intrigante, anotem e tragam para discussão, tá? Assim como eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, o Eckhart Tolle, ele, desde o início ali da vida dele, até mais ou menos lá pelos 29 anos, ele foi um ser muito desequilibrado. Ele conta quanto ele teve desequilíbrios, problemas de ansiedade fortíssimas, profundas, né? Depressões que ele teve. Enfim, ele era um ser, assim, muito desequilibrado, que estava muito identificado aqui com essa forma, com isso que nós somos aqui na parte material, com o nosso ego, com a nossa mente, né? Então, da mesma forma que ele estava identificado, nós também estamos mais identificados do que a gente possa imaginar,
né? Então, ele vem contando como foi que aconteceu. Ele chegou num ponto máximo ali da existência dele, aos 29 anos, quando ele fez 29, ele chegou num ponto máximo, assim, num ponto culminante de um momento insuportável para ele. Era tão insuportável aquele momento, né, que ele chegou em uma noite ali e acordou com uma crise de pânico, uma crise de terror profundo. É como se tudo à sua volta agisse contra ele, estivesse contra ele. É como se tudo aquilo fossem grandes inimigos dele mesmo. Então, ele estava num ponto emocional em que muitos de nós nem conhecemos, né? Eu não conheço esse ponto emocional que ele chegou. Eu não conheço. Pode ser que alguns de vocês conheçam esse ponto, né? Mas era um ponto assim que ele não conseguia ver as coisas de forma equilibrada. E ele se deixou levar por aquela onda emocional de desequilíbrio, né? E naquele momento, ele foi tomando contato com o ódio, veio aquele ódio, quer dizer, tudo aquilo que provavelmente ele estava ali abafando por tanto tempo, e abafando, não querendo ver, e na tristeza, e na ansiedade, e na depressão, e nada de querer ver. Aquilo subiu de um jeito como se fosse um grande vulcão entrando em erupção, e ele entrou em contato, e aí ele tomou contato com o ódio dele. Ele tinha um ódio do mundo, de tudo que o cercava, e pior, dele mesmo. Era insuportável, ele dizia ali, viver com ele mesmo. E aí, quando ele pensou nisso, foi que ele teve um primeiro insight. Então, ele trouxe aqui na introdução esse momento crucial, onde ele teve aquele ódio do mundo. Então, vocês podem ver que ele chegou naquele ponto de sentir o ódio, ele teve que sentir aquilo no máximo, para que, de tão insuportável que era, ele não conseguir viver com ele mesmo. E aí foi essa dualidade aí que ele apresentou e que ele teve um insight. Naquele momento do caos, ele teve aquele insight. Ué, eu não consigo mais viver comigo mesmo. Então ele percebeu, que eu achei incrível isso, eu não tinha pensado nisso ainda, né, dessa forma. Então foi mais uma coisa assim, interessante para a minha vida, né? Ele viu que tinha o eu que não consegue viver comigo mesmo. Então tem o eu e o comigo mesmo. Tem dois eus mesmo, o eu e o comigo mesmo. Então quem é esse eu que não consegue viver? Quem é esse comigo mesmo? Esse comigo mesmo, se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que esse comigo mesmo é aquele ser que está em desequilíbrio, que acha que ele, o ser, é aquilo, é o corpo, é o que a mente fica trazendo, né? É todas aquelas ideias, é todas aquelas emoções, e que é como se esse comigo mesmo fosse tudo isso. E esse eu é a outra parte desse ser, é essa parte que ela não tem ligação nem conexão com esse comigo mesmo. Ela não tem essa conexão. Ela olha e isso é absurdo. Como viver com esse ser que traz tudo isso e que se acha dessa forma, se pensa dessa forma? Então, nesse momento, segundo o Eckhart Tolle, ele teve aquele insight e tudo parou. A mente dele parou nesse momento, né? Então, nesse momento, ele ficou em silêncio e começou a sentir aquele medo interno, porque algo diferente estava acontecendo, né? Algo que ele não estava entendendo. Ele começou a entrar em contato, então, com uma energia que vinha como se fosse um vórtice de energia.
vinha numa força muito grande. Então, aqui eu achei muito interessante, porque vocês podem observar que foi um instante em que é como se fosse, vai na PNL. Quem estudou a PNL aí comigo, talvez vai se lembrar. Olha, a pessoa tá com aqueles pensamentos, aquela mente fixa, né? Aquelas ideias fixas naquele mesmo ponto, e vai, e tá ali falando com o terapeuta, de repente o terapeuta pega e fala uma coisa totalmente inusitada. O que acontece com essa pessoa? Ela cai na real ali. Ela leva como se fosse um choque. E aquilo para. Então, foi o que aconteceu com ele. Veio esse insight que provavelmente, tá, foi proporcionado até pelos próprios mentores dele que estavam ali, aproveitaram ali uma chancezinha que foi dada e ajudaram aquilo a tomar um corpo muito grande. E foi ali que o eu interno dele conseguiu passar por aquelas barreiras do ego desse ser, que é o Eckhart Tolle, né? Aquele ser espiritual. Então, aquele eu veio naquele momento e tomou o lugar. E ele conta que ele começou a sentir medo, e seu corpo tremia. Ao mesmo tempo, as vozes vinham na sua mente. Não resista, não tenha medo, se entregue. E ele ouviu essa voz, ele deixou o comigo mesmo para lá, e com o eu, ele embarcou naquele grande vazio. Porque o nosso ser espiritual, a nossa centelha divina, esse nosso eu sou, ele não é mental. Ele não tem a ver com os corpos energéticos. Não tem a ver. Eu até fui ler de novo o livro do Corpo Mental, que eu sempre estudo para fazer os cursos, né, dos corpos. Fui lá ler de novo e eu vi mais coisas que eu ainda não tinha visto. Que é assim, né? Você sempre vai ler de novo aquilo que você já leu e você sempre vai ver coisas novas. É sempre assim que a gente precisa fazer, né? Eu fui lá, eu me deixei levar muito assim pela minha intuição, né? Fui lá ler e percebi, puxa, mas que mente é essa que ele fala? Porque a gente estuda os corpos, né? Os corpos, e a gente sabe que o corpo mental tem o corpo mental inferior e o corpo mental superior. E o corpo mental superior, ele é um corpo muito elevado. Inclusive, quando a gente conseguir perder esses corpos mais densos, e a gente não precisar mais desses corpos, a gente evoluir a ponto de não precisar mais de corpo astral, nem de corpo mental inferior, nem de corpo etérico, a gente não precisa de mais nada disso. A gente vai se manifestar com o corpo mental. Então, de que mente é essa que ele está falando? Porque a mente tem a ver com o corpo mental. E nós precisamos do corpo mental. Então, o corpo mental não é bom? Ele vai ser prejudicial para a gente? Aí eu comecei a refletir. Não tem nada a ver isso. O corpo mental, ele tem as funções dele, assim como o nosso corpo astral tem as funções dele. O problema é que na nossa vida a gente se entrega para as emoções que tem a ver com o corpo astral, e o corpo astral domina o nosso corpo mental. Tanto que as pessoas, elas acabam sendo envolvidas com os pensamentos de que tipo? Esses pensamentos que deixam as pessoas em depressão, que deixam as pessoas perdidas, não são de fundo emocional? É o corpo emocional influenciando fortemente o nosso corpo mental. Então, não é que o corpo mental seja ruim. É isso que a gente precisa entender. O nosso corpo mental, ele tem uma função muito importante. Ele tem a função, só que ele não pode exercer a função do nosso espírito. E isso é uma coisa que eu explico lá no estudo dos corpos, né? Que nós precisamos deixar os corpos exercerem as funções deles.
e ouvir o nosso espírito. Então, na verdade, nós fazemos a maior confusão. A gente coloca ali corpo astral, que tem a ver com as emoções, e a gente mistura, faz o corpo mental se render às nossas emoções. E aí, gente, na próxima, não vou falar aula, no próximo encontro, estou tão acostumada porque eu dou aula o tempo todo, gente. Então, estou falando aula, mas não é aula. Mas no próximo encontro, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o corpo mental, para que a gente possa fazer esse estudo, que ele vai falar muito de mente, e para que a gente não possa se confundir com isso, porque senão a gente vai achar que a nossa mente é uma porcaria, e não é isso. Ela tem a função sem mente, gente, sem ego, sem mente, sem emoção, corpo emocional, não tem gente aqui. Porque nós não vamos ficar aqui que nem uma luzinha assim, ó. Não. Só que nós precisamos nos equilibrar. Esse é o segredo que a gente busca. Certo? Então, só para dar uma introduçãozinha aqui, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho também sobre corpo mental para que a gente faça esses parâmetros, né? Essas ligações aí, tá? Então, essa experiência dele foi muito interessante, porque quando ele entrou nesse estado, ele acabou entrando num estado até de inconsciência. Provavelmente, eu fico aqui pensando, o que será que aconteceu? Ele desmaiou? O que aconteceu? Eu acho que não, acho que ele dormiu mesmo, né? Não sei, mas eu acho que ele dormiu, tá? Porque ele conta que no dia seguinte ele acordou, né? E tudo era diferente. Quantas vezes a gente não vai dormir querendo uma resposta de algo, querendo a solução de algum problema, e a gente se conecta com os mentores, com os nossos mentores, aqueles que estão próximos a nós, e eles trazem no dia seguinte. Comigo já aconteceu, eu tenho certeza que com vocês já deve ter acontecido. No sono a gente traz tudo isso, porque a gente vai lá, o nosso espírito está conectado com essas buscas que a gente faz. E ele é a mesma coisa. Ele foi lá ter a experiência dele, o espírito dele. Aí entram outros conhecimentos que são importantes. O nosso conhecimento, por exemplo, do que acontece quando a gente fica naquela neura, né? Naquela loucura de pensamentos desequilibrados, ligados com emoções desequilibradas. O que acontece quando a gente vai dormir? Nosso espírito, nosso corpo astral, ele vai para onde ele está conectado. Não é isso? Como ele foi dormir em iluminação, em estado de eu sou, onde que ele foi? Ele foi beber lá na fonte, junto com os mentores, a espiritualidade. Então, ele deve ter vindo no dia seguinte com uma transformação incrível, porque ele conta que tudo era diferente. A luz parecia o amor, a luz que invadiu o ambiente parecia o amor. Ele olhava para tudo, ele pegava uma caneta, nossa, ele olhava, parecia que tinha visto pela primeira vez na vida. Até me arrepia isso, porque pensa, uma pessoa que estava em um ponto, foi totalmente para outro ponto, assim, num passe de mágica. E o que a gente ouve o tempo todo? A gente ouve o quê? Ah, precisa de encarnações. Ah, serão muitas vidas. Ah, vai aí, vai carregando. Aos pouquinhos você chega lá. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? A pergunta que eu faço aqui, gente, que não quer calar, uma interrogação. Será? Será que é isso mesmo? Aí eu me lembrei nessa parte aí que ele fala da iluminação, da luz, né? Da luz do quarto e de todas as coisas, né? Me lembrei, sabe de que passagem? Aquela lá do Paulo com Jesus. Vocês vão lembrar. Estava lá naquele caminho para Damasco e o Paulo, na época era o Saulo, né? E ele perseguia Jesus.
perseguia, sim, era um dos opositores ferrenhos. Porém, Jesus, vou pegar ele ali na esquina, né? Pegou ele bem no meio da estrada. Deixa eu pegar ele ali na esquina. E ali, o Saulo teve a sua experiência mística. Ele viu Jesus, aquela luz, e tudo parecia diferente. E aí, o que aconteceu com ele, gente? Num passe de mágica. Mudou toda a vida dele. Ele virou Paulo daí, né? Mudou toda a vida dele. Então, olha só as coincidências, né? O Eckhart Tolle, ele conta também que ele ficou, depois dessa situação toda aí, né? Dessa experiência e tal, teve momentos da vida dele que ele ficou sem nada. Ele não tinha casa, ele não tinha relacionamentos, ele ficava ali totalmente sem nada, né? Falei, nossa, né? Ele está em luz ali, em total felicidade, sem nada, né? Tudo bem. Aí eu me lembrei da outra situação também, que aconteceu com o Buda, né? Que é o Siddhartha Gautama. Ele também era um ser rico, nasceu numa família rica, morava dentro de um castelo, nunca tinha entrado em contato com o povo que estava lá do outro lado. Ele nunca tinha saído lá do castelo dele, onde ele morava, até que ele quis sair. E aí ele saiu e ele entrou em contato com a pobreza, com a dor, ou seja, ele entrou em contato com aquele outro universo que ele não conhecia, e ele ficou em meditação, né, por muito tempo. Ele entrou em estado de iluminação, e aí ele foi um dos grandes avatares aí que criou até o budismo, né? Então, ele foi outro que também teve uma modificação muito rápida. E a gente, como a gente. Ele era um filósofo, certo? Então, gente, há controvérsias esse negócio de que precisa levar eras e eras, vidas e vidas, e que nós vamos ter que pagar tudo, tintim por tintim. Não estou dizendo aqui, lógico, né, que a gente não tem responsabilidade sobre os nossos atos que nós cometemos lá atrás e nessa vida mesmo. Nós somos responsáveis. Mas será que a gente precisa saldar esta dívida com a Mãe Terra e com os seres que estiveram envolvidos? Será que a gente precisa pagar com dor e sofrimento e com tristeza? Ou será que o fato... Por exemplo, eu que estou aqui falando para vocês, com certeza eu sou muito endividada. Porque eu não podia estar muito bem lá assistindo a minha Netflix, tranquilona, não é? Com dinheiro no bolso, viajando. Não, eu estou aqui. Então, provavelmente eu sou endividada. E estou aqui. Mas é ruim para mim? Não. Eu amo fazer isso. Então, será que foi ruim para o Eckhart Tolle ficar na situação que ele ficou? Ele precisou entrar lá naquele ponto terrível, tenebroso da vida dele. Ele precisou, né? Porque cabeça dura, né? Precisa levar aquele tapão bem forte, que é para ver se, opa, acorda, né? Mas as pessoas, cada uma elas tem o seu momento. E o nosso não significa necessariamente que vai ser da forma como ele viveu. O nosso pode ser, por exemplo, numa noite como essa que a gente está aqui, batendo esse papo. Aí a gente vai dormir. Nossa, amanhã a gente começa a ver tudo diferente, a gente não sabe. Amanhã a gente está ajudando o próximo, aí sim, ajudando o próximo. Mas primeiro a gente ajudou a nós mesmos. Não tem esse negócio de eu só olho para fora e dentro deixa aí. Eu sou um sofredor. Eu não mereço nada. Por isso eu vou ajudar o próximo, porque eu não sou nada. Isso aí, gente, é falsa modéstia e é identificação com o ego. Porque o eu sou aqui dentro é só luz,
E se a gente acha que é outra coisa, que a gente não é luz, então a gente está desmerecendo aquilo que o grande Criador nos deu, que foi a luz. É a mesma coisa que está dizendo assim, ó, isso não é nada, isso não é nada. Você recebe um presente e diz para quem te deu o presente, ó, põe isso aí, isso não é nada. É assim que a gente recebe um presente? Então a vida, ela é um presente, não é? E a gente precisa receber esse presente como ele merece ser recebido, não é mesmo? Enfim, ele ficou um bom tempo sem entender o que tinha acontecido com ele, mas ele foi indo ali, né, no fluxo da energia em que ele estava agora, porque tudo para ele era só felicidade mesmo, porque ele estava vivendo aquele outro eu, né? Ele estava vivendo aquele outro momento e ele estava em êxtase. Porém, tudo o que acontece, todas as nossas experiências místicas, positivas, né, felizes, elas vão aos poucos suavizando e vai ficando aquela paz dentro do nosso ser. Né? Ele foi comentando isso lá na introdução, que foi ficando aquela paz e ele foi vivendo a vida dele com aquela paz. Então, o recado que ele deu ali para a gente, né? Que nós podemos viver essa realidade interna diferente, com luz, né? Com felicidade muito grande, e podemos viver tudo isso na nossa vida, no dia a dia, porém de forma consciente. Estamos hoje conscientes. E ele foi aos poucos, né, percebendo que ele tinha, sim, agora uma identidade externa. Né? Então, até então, vocês podem observar que ele se despiu de tudo que ele tinha. Ele se despiu. E ele ficou sem nada. Aí a gente pode até lembrar lá, né, de Jesus de novo, porque Jesus, eu sempre lembro dele, das coisas que ele falava, né? Que ele falava, larga o pai, larga a mãe, larga tudo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Lembram disso? Também lembrei disso agora, né? Então, será que ele não estava querendo dizer isso? Para a gente largar essas vestes externas e para nos voltarmos para dentro de nós e sairmos andando com a nossa veste interna e viver a vida com essa veste. Então, quando a gente age dessa forma, é lógico que a gente vai precisar se entregar para essa experiência, né? Porque a nossa mente, ela é assim. A nossa mente, aquela que a gente vai estudar no próximo encontro, né? Ela vai lá, ela fica jogando um monte de coisa, mas a gente já está numa outra sintonia, a mente já está no lugar dela. Será que ela deixou de existir agora? Ela não está mais trabalhando? Ela não faz mais nada? Deixou de ser necessária? Claro que não. Ela está ali ainda. Nós temos o ego, nós temos tudo ali. Está tudo ali. Temos o corpo físico, né? Temos tudo. Porém, nós não estamos mais vivendo em função disso. Agora a gente está vivendo a nossa realidade mesmo. Aquilo que a gente é. E isso vai fazer muita diferença, como fez diferença na vida dele, né? Então, ele foi percebendo, né, que todo aquele eu externo dele, aquilo com que ele se identificava antes, a partir do momento que ele entrou nessa outra sintonia, aquilo é como se fosse desvanecendo. É como se a gente visse uma forma pensamento na nossa frente durante o sono, porque isso acontece, tá? A gente ir para um sono, né, durante ali um sonho, que a gente acha que é sonho, só que vem ali um ser, que na verdade é uma forma pensamento, ele não é um ser verdadeiro, ele não é um ser de vida real, ele é um ser criado pela nossa mente, e ele aparece ali na nossa frente. E pode ser, inclusive, criado por mentes de obsessores, eles podem trazer aqueles seres ali para nos atrapalhar.
para a gente achar que é um ser vivo que está ali, né, nos perturbando. Aí, quando a gente percebe que aquilo não é real, porque a gente olha para aqueles olhos e vê que aqueles olhos não têm um brilho, não tem vida. Quando você percebe isso, aquela forma de pensamento começa a se desvanecer. É assim que ele viu aquela outra forma de se identificar, né, com aquele eu falso. Quando ele viu que aquilo era falso, que era uma ilusão, aquilo foi se desvanecendo para ele e parou de ter sentido. Não tinha mais razão de ser aquilo. Não era mais a verdade. Uma vez que a gente entra em contato com a verdade, as ilusões vão sumir. E aí a nossa mente, ela vai entrar na função real dela. O nosso corpo emocional, ele vai entrar na função dele. E tudo vai ficar diferente. Por isso que ele teve essas modificações assim que ele acordou. Viu tudo diferente. Por conta disso. Né? Aquele sonho, aquela ilusão se desfez. Então, diante disso, né, ele percebeu que existiam 2 níveis de reflexão que ele poderia fazer e que ele fez nesse livro. Um, que é o que eu até já falei, que vai falar do falso eu. Né? Ele vai trazer esse estudo através das perguntas, porque esse livro ele é um livro de perguntas e respostas, tá? E essas perguntas e respostas, elas foram adaptadas aí no livro, porque o Eckhart Tolle, durante muitos anos, por mais de 10 anos, ele foi fazendo aulas, palestras e estudos em grupo, atendimentos, né? Atendimentos a pessoas. Dentro de todo esse período em que ele esteve fazendo isso, com esses grupos de pessoas, ele foi reunindo todas essas perguntas, tá? E aí ele dividiu esse estudo, né, nesses 2 níveis. O primeiro nível é o falso eu, essa falsa ideia que nós temos de nós mesmos, essa identificação. Então ele vai trazer várias reflexões sobre isso. E o outro nível é essa reflexão profunda, é esse nosso eu interno. Ele vai trazer essas orientações para que a gente consiga seguir nesse caminho da iluminação interna, da expansão da nossa consciência. Então, ele vai trazendo essas perguntas intercaladas, tá? Durante todo esse estudo. Então, dentro primeiro nível, né? Ele traz assim que nós precisamos reconhecer o que é falso, o que não faz parte de nós. Nós precisamos olhar para isso. Porque o que a maioria, né, das pessoas dentro da sociedade fazem? Elas não reconhecem esse falso eu. E aí, elas tomam isso como se elas fossem esse eu falso. Né? E elas vão perpetuando isso. E todas as pessoas à nossa volta, a grande maioria, também tem essa mesma linha de pensar e sentir. Eles têm esse mesmo caminhar. Tá? Então, nós vemos aí uma sociedade que, na sua grande maioria, ainda está dormindo, né? E não estão ainda caminhando pro despertar. Tá? Então, ele também, no livro, ele agradece a todas essas pessoas que estiveram com ele, porque essas pessoas, elas fizeram as perguntas pertinentes, elas estavam em busca desse eu interior, como nós estamos aqui. Nós também fazemos parte de todas essas pessoas que estão nessa busca. E, segundo o que ele trouxe, né, para nós, nós não temos que achar que isso vai demorar. Isso pode acontecer agora, pode acontecer hoje, a partir do momento em que a gente abre mão realmente dessas ilusões, né?
E na vida a gente sabe, existem muitas ilusões, né? A gente sempre está preocupado com os outros, não é? A gente se sente muitas vezes atacado pelos outros. A gente se ofende. Quem se ofende? É o eu interno que é, nossa, que é pura luz, é força. Não tem como esse eu interno que é pura luz se ofender porque ele é luz. Como é que ele vai se ofender? Então, nós, na verdade, estamos muito identificados com esse comigo mesmo ali que o Eckhart Tolle colocou ali, né? Nós estamos muito identificados com eles, tá? E a partir do momento que a gente entra em contato com essa parte interna nossa, a gente consegue entrar numa outra sintonia. E é rápido. Nós vamos começar, então, a ter experiências que muitas pessoas vão falar que é mentira, que isso não aconteceu, que a gente está louco, que a gente está fora da casinha, porque nós não vamos ser compreendidos mesmo. E não precisamos ser seres ascensionados. Nós não precisamos ser assim. Por isso que lá os orientais, eles estudam realmente o autoconhecimento. Eles buscam isso, né? Porque eles sabem que essa é a chave. A chave não é o ter. Isso a gente já está cansado de ouvir, né? A gente tem que parar de pensar no ter e olhar mais para o ser. Mas eu acho que está na hora da gente começar a vivenciar isso. Parar de ficar só olhando para o ser. Vamos vivenciar. A gente vivencia o ter. Se eu não tenho um carro, eu vou lutar para ter esse carro. Eu vou brigar de qualquer forma para ter esse carro. E eu vou ficar infeliz se eu não tiver um carro. Mas será que nós precisamos mesmo de ter as coisas para ser feliz? E será que não ter as coisas é a solução? Ó, são coisas, né? Meio assim, que se chocam umas com as outras, não é? O que vocês acham? Como que vocês sentem tudo isso, tá? Que foi dito aqui, que é a introdução. O que vocês sentem de tudo isso que foi dito? Tem mais um restinho lá, mas antes eu queria ouvir um pouquinho. O que vocês acham? Como que vocês sentem tudo isso? Se alguém quer compartilhar aí. Fala, pode falar, Paulo. Então, quando você falou daquela situação que ele disse do não sentir, eu tive uma lembrança aí que me aconteceu umas 2 vezes. Um momento também que eu estava passando em relação a alguma situação. Só que assim, é uma coisa horrível, né? De repente eu estava lá sentado na minha cama pensando e tal, e de repente aquilo tudo desapareceu, né? Estava de olhos abertos, mas era uma sensação assim, que a minha cabeça sempre pensa. Mas de repente é um branco, uma sensação assim que não existia nada. É muito estranho, muito estranho. Tá vendo? E o que eu fiz? Ah, minha filha, eu falei, eu não quero ficar nessa não, me chama e eu ajudo. Você perdeu a oportunidade. Então, quando você falou isso, eu falei, será, menina, mas é uma coisa muito estranha, porque assim, eu não sou um cara sensitivo, a ponto de perceber, né? Um pouco, até que eu melhorei um pouco mais, mas já faz um bom tempo. É um negócio totalmente estranho, é muito esquisito, é estranho. Sei lá se é uma sensação de morte do nada, como as pessoas falam do nada. Eu falei, o quê? Eu vou me ligar aos meus mentores, dar uma força aqui, que eu não quero ficar assim. E Ele depois, também sentiu medo, né? Ele conta. nossa, é uma coisa, não, é uma coisa horrível, assim. Mas veja bem, depois aconteceu de novo, eu levantei de madrugada, assim, e foi um negócio assim como se nada existisse. Sabe quando você não tem sentimento? Você não Sim. sente.
o coração, você não sente a mente, você não sente nada, e o ar parece que ele se transforma, o ambiente fica... Olha, Aí, filha, é a mesma coisa, falei, não, me tá tira disso vendo? aqui e tal, e eu acho que eu perdi alguma chance. Paulo, olha, Paulo, eu pensei, o Paulo não se inscreveu. Puxa, o Paulo, eu fiquei aqui na minha cabeça, mas o Paulo não se inscreveu? Mas eu jurava que o Paulo ia se inscrever. Paulo, acho que era para você estar aqui. Mas para vocês verem, gente, não precisa ser ascensionado, até nós que temos várias questões, né? Eu acho que você não é santo, é? Não, né? Eu Não também não sou, sou. não sou Paulo de Tarso, e foi 2 momentos assim que realmente tinha dado uma reviravolta na vida profissional e tal, aquela coisa que você está em pleno ar, assim, pensando o que vai fazer e tal, Tá porque, vendo? né? E aí veio, depois de uns 6 meses, lá, quando veio de novo, mas eu digo assim, é muito, muito estranho, não Que tem como situação que era? descrever. Era uma situação mais difícil quando você sentiu isso? Sim, sim, eu estava numa situação bem complicada, assim, e uma virada na vida, né? E eu tinha uma empresa, a gente tinha uma empresa pequena e tudo fechou, né? Foi uma época, acho que 2016, foi uma época que deu, assim, muita gente fechou, muita coisa virou de uma hora para outra. E aí, depois de um tempinho, me aconteceu isso e eu achei uma coisa muito, muito, muito estranha. Até o ar era diferente, era muito, muito estranho. Eu não sentia nada, nada. Eu falei, será que eu vou morrer? Será que isso é a morte? E aí eu falei, me socorre aqui. Olha, eu gostei muito de ouvir, tá? Muito mesmo, porque o que está me vindo aqui? Que nós temos esse outro eu. É o eu sou, que está aqui dentro, que a gente vive ouvindo aí, tá? Ele vem nos socorrer. É o nosso eu, aquele lá, o falso, ele é o bonzão, né? Ele tá lá, ele que manda, ele que faz, ele que sabe tudo, né? Nada de ouvir o espírito, nada. Aí chega uma hora que ele amarela. E aí ele fala, ai, vem cá, vem. É aí que vem o nosso eu. Porque a gente tem até medo desse nosso eu. Você falou de medo, você falou. Eckhart Tolle também falou. Não é verdade? Então, gente, para cada pessoa é de uma forma e diferente. E outra, a gente não sabe quando a gente vai entrar em contato com esse nosso eu, de que jeito, por qual motivo. Pode ser variado, a gente não sabe. Pode ser que eu, no momento de êxtase mesmo, de sensação muito forte com a espiritualidade, né, conexão e tal, isso aconteça. Mas a gente está vendo que também acontece em situações muito conflitantes, que a gente não aguenta, tá? Eu também acredito que aconteça quando a gente sente o ímpeto, aquela vontade e se entrega para isso, sem ter um conflito maior, porque a gente não pode ficar engessando nada. A gente não pode ficar engessando as coisas e colocando dentro de uma caixinha. Agora vamos vir aqui nós e vamos colocar em outra caixinha. Então, não. Eu acho que as coisas, elas são muito além do que a gente vê e do que a gente pensa. Elas estão muito além. E a gente precisa estar aberto. Porque se a gente não está aberto, se a gente fica achando que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, fica rotulando, a gente vai ficar fechado. E aí as coisas passam assim por a gente, passa e vai, a gente nem viu. Ó a oportunidade chegando, passou, opa, foi embora. Eu nem vi. Mas foi interessante. Foi até interessante, Priscila, que você falando isso, é uma coisa assim, a iluminação, a gente está acostumado a ver muito em relação aos grandes, né? Sim. As grandes personagens, mas às vezes a iluminação, quando você percebe o sentido da vida. Acho que para mim, agora você falando isso, pode ter acontecido isso, porque depois eu passei um período aí,
e que, na verdade, eu estava mais tranquilo para enfrentar aquela situação. E eu não sou um cara que, quando eu perco o chão, que eu me fico bem, né? Mas perco aquilo que eu estou dominando, né, na vida, que eu sei que eu tenho condição, estou ali, né, como você falou, de certa forma, caminhando, dominando uma situação. Mas depois eu percebi que, e até comentei com uma amiga, falei, nossa, se fosse outra época, eu estaria, sei lá, o que eu estaria fazendo, né? Ou quanto dedicação estaria tomando. E aí aconteceu uma coisa assim, para o próprio sentido da vida, né? A gente sabe que a gente está numa transição planetária e coisas que eu tinha que deixar, eu preciso deixar. Sim. Então, tem certas coisas que é difícil você deixar, mas você sabe que aquilo está te atrapalhando e às vezes é inconsciente. Eu acho que isso aconteceu de certa forma, né? Pegar o que realmente vale a pena. Exatamente. Exatamente. Já está acabando o nosso tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar com vocês. Ele fala também, tá? Ele mostra esse livro, né? Ele mostra como como a gente pode se libertar da escravidão da mente. Como entrar nesse estado iluminado e consciente, né? E mantê-lo no dia a dia. Porque o Eckhart Tolle, ele não é uma pessoa assim livre de problemas, né? Ele mostrou ali no começo que ele era totalmente desequilibrado, ele tinha muitas questões internas, né? E emocionais, e psicológicas e tal. Mas de uma hora para outra, ao ter essa experiência mística, tudo mudou. E ele passou a vibrar numa outra dimensão. A gente sabe que isso acontece mesmo. Se eu quero vibrar no denso, eu vou ficar vibrando e vou ficar ali. Até o Nietzsche, né, que é o filósofo, ele traz uma frase, né, que eu acho legal. Se você ficar muito tempo olhando para o abismo vai olhar para você. Exatamente isso mesmo que acontece, né? Então, você vai ficar vibrando ali, é ali que você vai ficar. Mas aí também está outra prova de que a gente pode mudar, é como virar uma chave. A gente pode mudar. Às vezes a gente não quer abrir mão daquilo, daquelas coisas, daqueles apegos, né? E quando a gente não abre mão, a gente fica ali, a gente para de ser livre e fica na prisão. E quem se colocou na prisão fomos nós mesmos. Então, é uma escravidão da nossa mente. Aquela mente que está totalmente submetida ao ego, né? E não ao espírito. Tá? Então, esse livro, ele vai trazer para a gente essas ferramentas para que a gente possa melhorar, né, no nosso caminho, sermos mais felizes. Tá? Então, essa foi a parte inicial, a introdução desse livro. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar o primeiro capítulo. Eu preciso ver lá se dá para falar mais de um capítulo, mas inicialmente aí é o primeiro capítulo, tá? Se der para falar mais, eu aviso lá no grupo, tá bom? E eu espero que tenha estimulado vocês aí a continuar aqui com a gente, aqui estudando, beleza? E que a gente possa fazer um ótimo estudo. Quem sabe até a gente faz umas práticas aí, né? Tô adorando, Pri. Eu também. Aliás, falar disso é o que eu mais gosto. Eu gosto bastante, me ajuda. Ele diz muito que quando a gente se conecta com o nosso espírito, né? Ele não fala o espírito, mas a gente se conecta com o nosso espírito, né? A gente busca nele a força. É ali que tem a força. Então, se a gente está passando por dificuldades, olha, gente, não tem o que vai nos segurar. Eu mesmo, minha vida é muito difícil em muitos aspectos. E às vezes eu fico me perguntando, nossa, como que eu nunca entrei em depressão? Como que nunca fiquei tão triste a ponto de largar tudo? Não, eu sempre estou lá.
firme e forte. A gente, ariana. Ah, a Ariana Ariana tem o lado ariano de ser, isso é verdade. pode ir lá no fundo do poço, mas tem uma luz ali que a gente não desiste. Eu Não sou assim, desiste. nunca também entrei em depressão. Mas isso, sabe por quê? É o espírito. Porque se a gente se entregar para o eu falso, lascou, porque a gente vai ficar lá no meio do caminho, patinando, tá? Então, a nossa maior força é o nosso espírito, né? Ele diz também que durante a leitura, provavelmente nós vamos parar muitas vezes, isso é muito positivo, que a gente vá lá ler, daqui a pouco a gente para e fica pensando. E isso vai acontecer, tá? Muitas vezes a gente também não vai concordar. Uma coisa importante, né? Nós não somos seres tão elevados assim, não é verdade? Então a gente fica olhando para nós mesmos e a gente acha que não vai conseguir, que a gente não consegue, que a gente não tem capacidade de ter esses momentos de iluminação. A gente tem medo, né, Paulo? Paulo está aqui para não me deixar mentir. A gente tem medo. Então, o que é esse? Esse é um caminho totalmente desconhecido, o nosso espírito. Ele é muito desconhecido para nós. O próprio Sócrates, o filósofo, falava: conheça-te a ti mesmo, e a verdade aparecerá para você, né? E eles estão falando, gente, é disso. Então, enquanto eles sabiam que a gente não sabe, não é? Então, vamos acreditar sim. Não vamos ler esse livro com a mente só, mentalmente, não. Nós vamos ler com o nosso espírito, sem fechar as coisas, sem reduzir as possibilidades, tá bom? Porque aí a gente vai aproveitar realmente, tá bom? Então, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, estou bem feliz, tá? E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Obrigadão. Obrigada, Pri. Ok, Priscila, muito obrigado. Obrigada, Priscila. Boa Até noite a para próxima aula. todos. Até. Beijão, Obrigada, boa noite. Priscila. Você vai passando os Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Pri. Boa noite. Boa Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima Boa quarta. noite.